Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Vicente Marques. Atualmente eu estou como secretário de administração deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e também estou como coordenador do macro desafio da promoção da sustentabilidade. Hoje eu irei mediar esse webinário, tendo como tema a inovação da lei de licitações para contratações sustentáveis, com a participação do advogado da União, Dr. Marcos Weiss Blacheres, gerente de concessão florestais e chefe da assessoria jurídica do Serviço Florestal Brasileiro, órgão pertencente ao Ministério do Meio Ambiente. O Dr. Marcos Weiss Blacheres possui especialização em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Ambiente e Sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É palestrante e docente de cursos e atividades de capacitação nas áreas de sustentabilidade na administração pública, licitações sustentáveis, inclusão, acessibilidade e neurodiversidade. É membro da Comissão de Direito Ambiental da UAB do Rio Grande do Sul. O Dr. Marcos também foi coordenador do Núcleo Especializado de Sustentabilidade, Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União, no período de 2013 a 2014, bem como foi membro deste Núcleo Especializado de Sustentabilidade, Licitações e Contratos e das comissões que o sucederam nos anos de 2014 a 2018. É autor de diversos capítulos em livros, versando sobre licitações sustentáveis, de artigos acadêmicos e publicados pela imprensa. Deixamos registrado que as perguntas poderão ser feitas por este canal pelos participantes aqui presentes. Neste momento, eu passo a palavra para o nosso palestrante, Dr. Marcos Blacheres. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Vicente. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer à Escola Judiciária do Pará e ao Tribunal de Justiça do Pará pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui conversando com vocês nesse momento. Inclusive, quando a gente começou essas conversas sobre uma possível palestra, foi já pensando num futuro curso de licitações sustentáveis, aí no segundo semestre. Então, estou torcendo para que isso aconteça. Eu gostaria de fazer um reparo dentro da minha qualificação. Atualmente, eu não estou no serviço florestal. Eu já tive por 2 períodos de serviço florestal, lá chefiando a assessoria jurídica e também a gerência de concessões, mas atualmente não estou. E esse período que eu trabalhei lá, ele me deu um grande privilégio, que foi conhecer o estado do Pará. Dizer que conhecer o Pará é um pouco pretensão, né? É melhor dizer que eu estive no estado do Pará, porque é um estado gigantesco, com uma variedade cultural imensa, mas para mim foi um privilégio muito grande e eu sempre brinco com isso. Sabe aquelas brincadeiras de família, que a família brinca? Daí os meus filhos se divertem quando eu encontro paraense, porque daí eu falo que eu conheci o Pará, eu estive em Belém, eu falei sim, Belém, Santarém, Oximiná, Altamira, Itaituba, e começo a falar todas as cidades que eu tive. Geralmente o pessoal toma um susto, é muito engraçado. Teve uma vez que eu estava num hotel em Natal e vieram todos os paraenses me ouvir nos lugares que eu já tinha ido. Olha, esse aí conhece, sempre tem um égua. Sempre quando eu começo a falar que tive em Porto Trombetas, em Óbidos, em Fara, aí sempre surgiu égua. É inevitável. Mas então, para mim, fico bastante contente em estar participando dessa distância com vocês aí essa manhã. Estou com um certo delay aqui na apresentação da legislação.
atrapalhadinha aqui. Eu vou conversar com vocês sobre a nova lei de licitações. A lei 14.133, de 1º de abril de 2021. É até algo, como vou dizer, diferente, né? Uma lei colocar 1º de abril. Né? As pessoas evitam essa data para não piar, né? Mas não é. Se a outra lei ela carregava o estigma de ser a lei dos 8 demônios, né? A 8666, essa aí vai carregar o estigma do 1º de abril, o que mostra talvez o apreço que o legislador tem pelas licitações. Ontem, quando eu estava fazendo os convites, ontem não, foi sexta, eu estava fazendo os convites para palestra, e mandei para várias pessoas e uma respondeu, licitações não, de jeito nenhum. Daí já é demais. Daí eu falei, olha, alguém que gosta de licitações toma café preto sem açúcar, é capaz de tudo. Né? Porque ninguém entra na faculdade pensando que vai fazer licitações, ninguém ama licitações. Agora as pessoas, eu me acostumei com licitações e aprendi a gostar com o tempo. Eu acho que eu, quando domino um assunto, ou quando eu vejo que ele é prático, eu acabo gostando na marra. Então, acabei gostando de licitações, confesso para vocês. Que hoje eu gosto, é algo que eu gosto de discutir, principalmente por uma questão do serviço público. Muitas vezes, no serviço público, a gente não vê o propósito, o sentido do que nós estamos fazendo. A gente não vê que as licitações, as compras, são o que permitem a rodar a máquina. Né? Porque só funciona, o serviço público só funciona se comprar computador, se comprar água, se comprar papel higiênico, principalmente se comprar café, né, é indispensável. E então, isso é importante. E quando a gente vai falar de licitações sustentáveis, ao inserir a sustentabilidade no direito administrativo, a gente dá um novo senso de propósito a essa matéria e um novo senso de propósito ao nosso dia a dia, que a nossa atividade não se esgota numa eventual compra ou uma eventual contratação de serviço, mas nós estamos buscando os objetivos maiores, um comportamento ético diferente quando fazemos isso. Então, eu acho bastante importante a gente estudar questões de democracia no direito administrativo, sustentabilidade, para termos mais propósito e mais um sentido maior do que nós estamos fazendo no dia a dia. Para começar assim, a nossa conversa, a nova lei de licitações ela não traz exatamente nenhuma grande novidade. Não esperem que encontrar nela uma solução nova que nunca teve, algo assim muito radicalmente novidadeiro, não. É tudo assim, o que essa lei faz, ela sistematiza os avanços que nós tivemos anteriormente. O que aconteceu? Nós tivemos uma lei 866, eu comecei a trabalhar com a lei 866, assim, diariamente em 2000, tá? A lei que eu trabalhava em 2000 tem muita coisa diferente do que está hoje. E não só porque a lei mudou, porque a interpretação mudou, porque a aplicação na realidade fez que aquela lei dura começasse mais flexível. A lei ela é lançada ao mundo, mas é na prática que ela vai se aperfeiçoando. E os legisladores, eles optaram por fazer algo assim, manter a Lei 866 e trazerem novas leis. Então, todas as questões ligadas a licitações viraram uma colcha de retalhos. Tu tinha que estudar a lei das licitações, a lei do pregão presencial,
do eletrônico, regime diferenciado de contratações. As inovações elas foram feitas em leis esparsas. O que essa lei 14.133 faz? Ela pega toda essa legislação esparsa, todas essas inovações que nós tivemos ao longo dos últimos 30 anos e coloca ela numa lei só. Então, em vez de ter umas questões gerais, nós temos aquele edredom, assim, eu estou aqui no inverno gaúcho, né? Então, são exemplos bem práticos, né? Em vez de ter uma colcha de retalhos, é aquele cobertor lisinho, não é uma calça jeans toda remendada, é uma nova que veio da fábrica, brilhando, mas, enfim, não, é uma consolidação do que foi feito até aqui. Então, aonde que essa lei vai trazer decisões sustentadas? Então, ela vai falar dos princípios, ela vai falar do princípio do desenvolvimento nacional sustentável. O que é um pouco diferente da 866, porque a 866 tinha criado uma situação engraçada que antes dos princípios vinha o desenvolvimento nacional sustentável junto com a isonomia e a vantajosidade. Então, parecia que tinham super princípios, cláusulas gerais de direito, havia esse conflito. Então, agora é tudo princípio. São todos princípios iguais e entre eles está o desenvolvimento nacional sustentável, que é o que vai fundamentar as licitações sustentáveis. É importante falar dessa questão do nacional, porque junto com o sustentável também está o estímulo ao conteúdo nacional. Também está não é um desenvolvimento sustentável etéreo também, é um desenvolvimento sustentável nacional, buscando trazer para o nosso direito e para o nosso dia a dia esses princípios da sustentabilidade. Da mesma forma, a lei vai trazer os seus objetivos. E daí nos objetivos vai aparecer um pouco do que era aquelas cláusulas do início. Entre os objetivos da licitação vai estar a vantajosidade. Vantajosidade é uma palavra horrorosa, com uma ideia bonita, que é que a administração, quando compra, ela busca ter a maior vantagem. A maior vantagem é ter o melhor pelo menor preço, mas o melhor que atenda às condições da administração, que atenda ao interesse público. Então, na vantajosidade, nessa vantagem, não vai se olhar só o menor preço, não vai se olhar mais só a adequação do objeto, vai se olhar isso por todo o ciclo de vida. Para ver a vantagem, não é só o momento da compra, é em todo o ciclo de vida. Todos nós que já compramos coisas muito baratas que quebraram, sabemos que o preço mais barato se dá pelo ciclo de vida. Não adianta comprar algo sem qualidade, que vai durar pouco, tu acaba tendo que comprar 2 vezes, 3 vezes, às vezes, em muitas ocasiões. Então, a vantajosidade ela vai ser vista por todos os vida, a isonomia e a justa competição, a preservação de condições justas de igualdade entre os competidores, entre os fornecedores. Também está do evitar o sobrepreço, os preços inexequíveis e superfaturamento. Todos nós sabemos que os sobrepreços e superfaturamento são uma espécie de praga nacional, são questões que entre ano e sai ano elas continuam acontecendo, e não só nacional, é um problema de todas as compras públicas, principalmente daquelas de produtos ou serviços infungíveis, difíceis ou impossíveis de comparar, como um quadro, uma obra de arte, ou serviços de limpeza urbana. Então, um objetivo da legislação é buscar os preços do mercado. E, por fim, entre os objetivos da licitação, também está incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.
E essa dobradinha ela aparece muito, né, na doutrina, no direito, a sustentabilidade e a inovação. Não só porque normalmente empresas mais inovadoras também são as mais sustentáveis, e vice-versa, né? Como também, muitas vezes, a busca de um processo ou de uma solução mais sustentável leva à inovação. Então, são questões que acabam sendo muito vinculadas, acabam estando muito juntos, a questão da inovação e a questão do desenvolvimento nacional sustentável. Então, quando se fala do objetivo da licitação, o objetivo da licitação é comprar mais rápido e mais barato. Alto lá. É comprar de forma mais vantajosa, num processo que preserve a isonomia e a justa competição, que evite que tenha preços no mercado e que, além do mais, incentive a inovação e a sustentabilidade. Esse também é um dos objetivos das licitações. Até porque quando a gente está escolhendo um produto lá, se a gente escolher o produto A ou B, nós estaremos dando um apoio a uma solução mais inovadora, mais estável ou não. Tá certo? A nossa decisão de compra ela é importante, ainda mais a decisão de compra do Estado. Né? O Estado brasileiro e União, estados e municípios, acaba sendo um grande comprador. Né? Eles acabam comprando muito. Só um segundo que aqui. Eu vou ver aqui, avisando que já tem dúvida aqui no chat. Aqui o Ricardo da Silva Lacerda perguntando: professor, o princípio da segregação de funções não dificulta para os municípios a aplicação da lei, vide que a estrutura destes entes é bem menor que dos órgãos da União. Desculpa, acho que foge um pouco do que nós estamos tratando, mas assim, eu acho que cada local vai ter que se estruturar de acordo com a estrutura que a lei prevê, e o princípio da segregação de funções não é algo novo da lei, é algo que vem sendo buscado há bastante tempo. Eu acho que ele tem que ser, na maior parte do possível, ele tem que ser respeitado, sempre que possível. Sempre que possível, que eu digo, ele tem que ser respeitado, ponto. Agora, a lei também deu bastante tempo para se adaptar. E talvez o que a lei queira dizer é uma estrutura mínima. Né? A gente não precisa ter uma estrutura enorme sempre, mas uma estrutura mínima dentro de cada município, cada estado e União. Só que ali, achei isso de pergunta. Então vamos tocar a ficha aqui no que estamos falando. Daí, na IN SEGES número 73, que é uma regulamentação do Poder Executivo Federal, então órgãos estaduais, órgãos judiciários não estão sujeitos a ela, mas eu sempre trago uma espécie de benchmarking, como fala, porque é uma aplicação do princípio desse do ciclo de vida, que a gente acabou de falar. Então, o que o ciclo de vida vai ser feito? Vai ser tratado? Ele vai ser tratado como é porque nessa norma, pena que você não pode ver, está bem esmiuçado, o menor preço ele vai ser visto pelo ciclo de vida. E nós vamos ter um novo conceito que é o de menor dispêndio. Então, o menor dispêndio ele vai
atender os requisitos de qualidade do digital, mas ele vai considerar também os custos indiretos. E o custo indireto entra manutenção, utilização, depreciação, mas também impacto ambiental. Agora, dentro desse custo, ele tem que ser mensurável objetivamente. Nós temos que poder mensurá-lo de forma objetiva, não basta simplesmente dar um chute. A gente tem que ter a possibilidade de mensurar ele objetivamente. Daí vocês vão perguntar como é que eu vou mensurar isso, a gente nunca fez, mas quando a lei passa a dar oportunidade a fazer, é aí que a gente sai atrás para aprender como fazer e buscar como fazer. Até hoje não foi feito porque eram questões que não estavam tão claras na lei. Havendo essa clareza, essa permissão, é a hora de ir atrás e correr para fazer. E também, o artigo 11 dessa IN, ele fala uma questão que é muito importante. Tá? Ele vai falar que a fase preparatória do processo licitatório vai ser compatível com o plano de contratações anual e também com as leis orçamentárias. E os preceitos dos desenvolvimentos sustentáveis que vão ser observados, eles estarão esmiuçados no plano de gestão de logística sustentável dos órgãos. Então, a licitação ela não é um ato isolado. É importante se ver que ela tem que conversar com o plano de contratação anual e com o plano de gestão de logística sustentável. Ela faz parte de um todo, de um mecanismo de planejamento que vai dar o conteúdo dela. Então, a licitação sustentável, ela não começa quando a gente abre o edital. Ela começa quando a gente faz um plano de contratações anual, ela começa quando a gente formula o plano de gestão de logística sustentável. Esses que são os primeiros passos, porque a licitação entra em todo um fazer burocrático e uma estrutura da administração pública. Ela não surge do nada, ela surge na conversa com esses documentos. Tá certo? Estamos aqui, bastante gente, já estamos quase 100 pessoas aqui, passaram para mim o número de pessoas. Temos muita gente de Belém, mas também de Salvador, São Luís, Macapá, Altamira, Cametá, Dom Liceu, bastante gente aqui. Um prazer estar. Oi? Professor Marcos, eu vejo que a nova lei de licitações, ela surgiu com uma mudança de paradigma bem robusto, né? Aplicar como princípio a política nacional de contratações com base em sustentabilidade é uma virada de chave assim hercúlea. Como é que o executivo, o judiciário, o legislativo podem se preparar para que de forma efetiva essa virada de chave ocorra? Porque realmente que se observa com base nas licitações realizadas com base na Lei 8666, era praticamente o desprezo da questão da sustentabilidade. Falar em sustentabilidade, se olhava até com um olhar meio torto para o gestor que pensava em sustentabilidade. Como é que a gente pode alterar isso aí? Como é que a gente pode tocar na alta gestão, na média e na pequena gestão, sobre a importância disso num país como o nosso, que não tem essa cultura da sustentabilidade tão bem aprimorada e tão bem desenvolvida? Essa é uma preocupação que me assola todos os dias. Como colocar isso em prática? Qual é a sua opinião? A ideia de sustentabilidade envolve a mudança de padrões. No mínimo, padrões de produção e de consumo. Essa mudança, a gente vai se adaptar, acredito, com três frentes de luta com isso.
utilizando a questão das políticas públicas, né? Existem políticas públicas de fomento e políticas públicas de controle. A administração pública, de forma genérica, sim, de forma ampla, as licitações sustentáveis são uma política de fomento. Agora, para elas acontecerem, eu acho que nós temos que criar instrumentos de fomento que valorizem o órgão e o servidor público que estão fazendo, que estão vendo. Os órgãos de controle vão aumentar o controle, o comando e controle, tendem a aumentar cada vez mais o controle sobre isso. E a gente já viu semana passada, já teve uma nova norma sobre ESG no Tribunal de Contas. Então, assim, para começarmos, fomento e reconhecimento dos órgãos e servidores que estão fazendo isso, os controles externos e internos, o sistema de controle tem que valorizar isso. Eu vou fazer uma brincadeira, mas que tem muito fundo de verdade. Licitações sustentáveis têm que cair no concurso, porque daí todo mundo estuda, todo mundo sabe. Né? Caiu no concurso, caiu na prova da OAB, todo mundo estuda, todo mundo sabe que existe. É importantíssimo isso. E, por fim, a mudança cultural. Acho que esse que é uma das grandes frentes que a gente tem que lutar, porque a sustentabilidade envolve uma mudança de cultura, uma mudança de cultura, de modo de pensar a produção, de modo de pensar o consumo da administração pública, o modo de agir dentro da administração pública. Eu não sei quem aqui tem filho, tá? Mas quem tem um filho criança ou adolescente já viu que ele está inserido numa cultura de sustentabilidade. Para eles já é natural isso. A geração alfa que vem aí, que vem depois da geração Z, eu tenho um que é da geração Z e um que é da geração alfa em casa. A geração Z, alfa, já vem no kit de fábrica, é básico a sustentabilidade. Então, essa mudança cultural ela é muito importante. E acredito que com as renovações, os novos concursos, cada vez mais vai se tornar importante, porque vai se trazer para dentro do serviço público pessoas mais jovens que estão mais identificadas com isso. Então, até o fator geracional vai contar muito nessa hora. Agora, mudanças culturais são possíveis, são bem administradas, bem manejadas, bem levadas, são possíveis. A gente tem aí, perto de Belém, um exemplo de Paragominas, que reestruturou toda a produção madeireira deles, que fez um projeto de longo prazo, de fôlego, com mudança cultural e mudança de modelo de negócio. Então, essas mudanças são possíveis, que não quer que sejam fáceis, né? Não estou dizendo que são fáceis, estou dizendo que são possíveis e demandam esforços públicos. Professor, mas eu compreendo a sua colocação quando pondera que a entrada de pessoas, jovens e adolescentes, com essa nova visão de sustentabilidade, que já vem desde a sua criação, a sua formação escolar, até chegar numa universidade e entrar no serviço público, eu acho importantíssima a base. Mas o senhor não crê que uma mudança de postura da autogestão é algo extremamente significativo nessa virada de chave para poder a gente verticalizar e fazer uma operação significativa? Eu acredito que sim. Sem a autogestão, a gente não faz nada. Sem esse compromisso da autogestão, a gente não faz nada. Agora, o compromisso ele tem que ser transversal. Porque muitas vezes, o serviço público ele acaba sendo hierarquizado, e daí tem iniciativas que são só da diretoria, outras que são só para os juízes, outras são só para os servidores,
e os terceirizados ficam de fora, para se fazer uma gestão pública sustentável, eficiente, para todo mundo no mesmo barco. Tem que ter abertura para tudo e, sim, tem que ter um compromisso da autogestão. Se não há isso, as coisas se perdem, né? Não há continuidade, não há um incentivo, né, a se fazer também. Agora é base de autogestão, tem que ser, todo mundo tem que pegar junto. Na sua opinião, como a gente conseguiria fazer essa transversalidade entre os diversos setores da alta, da média e da pequena gestão? Apenas atos normativos, campanhas, exemplos dos órgãos superiores, dos tribunais superiores? Como é que a gente poderia fazer essa virada de chave? Essa é a minha grande preocupação e acho que de várias pessoas que estão aqui participando desse webinário. Eu acho que é um movimento complexo, que, claro, dentro de uma estrutura extremamente formal, que é a administração pública, e passa por um novo marco normativo, dando liberdade para fazer, dando mais que liberdade, dando o suporte para tomar determinadas decisões, porque a decisão não pode ser deixada ali para o gestor tomar em cada caso concreto. A gente tem que ter os atos normativos para fortalecer a atuação dele, para proteger a atuação dele frente a eventuais responsabilizações, mas também frente aos colegas. Então, isso é importante, eu não tenho dúvida. Uma estrutura normativa que vai amparar o servidor. E estrutura normativa, porque a gente está falando de lei, mas não é lei, decreto, instrução normativa, portaria. Tem que ter, até a ordem de serviço, tem que ter todo um amparo para o gestor que vai praticar isso. Agora, isso entra também, entram as campanhas e entra também a possibilidade de participação. A partir do momento que há participação, esse jogo vira mais fácil. Havendo a participação de todos, a possibilidade de participação é a possibilidade de todos terem voz. Numa questão de uma reunião de ATSP, de um núcleo ambiental, todos podem falar e têm que se sentir à vontade para falar. Senão, quem não tem voz acaba não aderindo ou até mesmo sabotando na continuidade do processo. Então, as campanhas são em muita questão, porque se a gente está pedindo para fazer alguma coisa de modo diferente, nós temos que oferecer os meios para que as pessoas possam mudar e fazer de forma diferente que fizeram até hoje. Espero ter respondido a pergunta, Vicente. Responda assim, obrigado, satisfeito. Tem uma pergunta aqui no vamos ter da lei, por favor. É da Betânia Pinheiro. Eu vou escrever, eu vou no chat. Eu vou até colar aqui, só um segundo. Agora, continuando aqui o nosso tema, a lei ela admite a possibilidade de remuneração variável. O regime diferenciado de contratação já falava isso, e a remuneração variável ela pode ser um bônus para desempenho de metas superiores ao acordado, padrões de qualidade superiores, prazos de entrega inferiores, menores do que precisa, mas também por critério de sustentabilidade ambiental. Então, essa vantagem econômica o fornecedor ele pode ser beneficiado
por atingir certos critérios de sustentabilidade ambiental previstos no edital. A nova lei, ela vai tratar muito do ciclo de vida. O ciclo de vida entra na nossa legislação na Lei Nacional de Política de Resíduos Sólidos, em que vai se falar da análise do ciclo de vida. A análise do ciclo de vida continua sendo um instrumento importante que vai avaliar exatamente os custos gerados em todo o ciclo de vida daquela solução, daquele produto ou do serviço contratado. Então, quando que o ciclo de vida vai entrar, vai ser considerado dentro da lei? Em múltiplas questões. No termo de referência, o ciclo de vida ele vai entrar na descrição da solução. Ele vai ser uma questão para avaliar vantajosidade, como já falei, vantajosidade em todo o ciclo de vida. Vai interferir na modalidade, no julgamento, no modo da disputa. E o mais importante, também já falado, os custos do ciclo de vida são considerados para definir o menor dispêndio. Isso é importantíssimo. Nós consideramos até um possível dano ambiental do descarte. Considerar que um produto tenha alguma consequência danosa. E mensurar isso entra no custo do ciclo de vida. As legislações sustentáveis, os critérios de sustentabilidade, eles vão entrar dentro da nova lei em diversos pontos do planejamento. Aliás, em todo o planejamento anterior. Então, quando a lei fala do anteprojeto, que seria um documento prévio ao projeto básico, a norma fala que tem que considerar os impactos ambientais e a acessibilidade. Desculpa interromper, que tem um chat aqui, uma pergunta da Andresa Cassiano, que diz o seguinte: qual momento no processo de licitação devem ser inseridos os critérios de sustentabilidade, professor? Sim. Então, eu vou tratar isso nos próximos slides, assim, de uma forma resumida. E, normalmente, vamos dizer, quando nós fazemos o curso mais longo, daí se mostra com mais detalhe. Mas agora eu já vou dar uma passada, mas muito importante, existem critérios de sustentabilidade na habilitação, mas também e principalmente no planejamento da compra. Ali no anteprojeto, no projeto básico, no termo de referência. Nesses instrumentos é que vai se pensar. Quando a gente pensa como comprar, a gente vai definir isso. E quem quisesse uma forma rápida de ter essa resposta, eu recomendo acessar o Guia Nacional de Contratações de Aves da AGU, sobre o que esse guia, e ali tem bem detalhado os momentos onde seria além de um roteiro, né? Então, eu recomendaria a leitura desse nosso projeto. Mas aí o anteprojeto ele vai considerar o impacto ambiental e também a acessibilidade, porque a sustentabilidade ela não é uma questão somente ambiental, ela também tem sociais vinculadas, e não tem isso com mais atenção. Então, a acessibilidade ela também é considerada conexa às legislações sustentáveis, também é uma identidade. Então, é isso. O anteprojeto ele tem que estar ligado e ver os impactos ambientais. Já no projeto básico, quando a Ana vai falar dele, também vai falar do impacto ambiental e vai falar, inclusive, de estudos socioambientais, o impacto socioambiental daquela contratação. A gente vê muito isso em grandes contratações e eu, particularmente, eu via muito isso eu trabalhei muito tempo com unidades de conservação e
quando vinha para se fazer o decreto de criação da Universidade de Conservação, por exemplo, vou falar um exemplo que eu trabalhei, a Resex Tapajós Agapiuns, dentro do processo já vinham também os estudos socioambientais, para ver o impacto social e ambiental daquela medida. Então, o projeto básico abre essa possibilidade. É evidente, por ser algo caro, não vai se usar para tudo. Não é algo que vai estar se usando estudo socioambiental para comprar copos de papel, copos de plástico. Não é para aí. Agora, havendo essa possibilidade, ela pode ser usada, por exemplo, em compras como uniformização nacional, em casos específicos. Ou também em obras, principalmente em grandes obras, eles podem ser usados. E a gente aí, na região norte, no Pará, são muito discutidos os impactos socioambientais, né, das grandes obras. Outro instrumento de planejamento é o estudo técnico ambiental. Estudo técnico preliminar. Então, o estudo técnico preliminar daí já está mais detalhado o que tem que ser visto. Daí vai se falar de impacto ambiental, a mitigação dos impactos ambientais, os requisitos de baixo consumo de energia, quando vai se comprar um produto, ou os produtos usados e um serviço contratado. A administração também tem que ver o que está sendo usado quando há uma terceirização. E o estudo técnico preliminar também tem que estar de olho na logística reversa, se existe essa possibilidade de, após ser usado, devolver o produto ao fornecedor, ao distribuidor, ao fabricante, e também ao estudo técnico preliminar tem que pensar em reciclagem. Então a gente vai vendo que esses instrumentos eles buscam ter uma visão mais global, mais completa do que é uma contratação. Jamais uma compra ela se esgota no ato da própria compra. Ela vai ter consequências e vai ser visto consequências para todo o ciclo de vida daquele produto. E também ciclo orçamentário, né? A gente vai ver os custos que aquilo representa. Mas nunca uma compra é somente uma compra. Professor Marcos, é uma grande virada de chave, né? Porque agora a sustentabilidade ela vai desde o planejamento da licitação, o processo de licitação em si, a contratação e depois a execução até o descarte do produto, né? Coisa que não se cria na Lei 8666. E aproveitando o gancho, professor, tem duas perguntas no chat aqui, se o senhor me permite, atravessar o momento. Uma é da Daniele Dias Marques. Ela pergunta: bom dia, professor. Como inserir critério de sustentabilidade no processo licitatório sem restringir a competitividade dos participantes? Então, eu acho que as questões tem que ter um equilíbrio, né, entre a sustentabilidade, né, junto com a competitividade e o preço, né, não ser o preço de mercado. Essas são as questões que a gente vai ver no dia a dia, mas é uma preocupação dos tribunais de contas de não restringir a competitividade e essa restrição essa compra, ela tem que ser pesada ao mesmo tempo, né? A vantagem econômica, ambiental e a competitividade, de forma a haver um equilíbrio entre elas. Não tem uma resposta padrão. O que tem é buscar o equilíbrio entre elas e, principalmente, tomar uma medida que a administração não toma e que a 866 é até contrária a isso. Ir ao mercado, ver o que o mercado está fazendo. Se for necessário, conversar com o mercado. Porque, ao mesmo tempo que nós não podemos
restringir competitividade, comprar de forma antieconômica, nós temos que avançar a política. Então, esse timing, essa velocidade vai ser essencial. A política, que muito conhecido na época da República Velha, o Pinheiro Machado. Pinheiro Machado é como se fala até de uma raposa política, foi senador assim, por décadas, um dos homens mais importantes da Revolução dos 30. E um dia ele está saindo lá do Palácio Monroe, que era onde ficava o Senado Federal, quando a República está saindo de lá, e tem uma manifestação. Tem os manifestantes trancando os carros de lá. Daí ele pergunta para o motorista, pergunta, seu Pinheiro, o que eu faço agora? Vá, mas não tão devagar que pareça afronta, nem tão rápido que pareça uma fuga. Então a gente não pode nem ir muito longe, muito rápido, porque a gente corre o perigo de comprar muito caro, de restringir a competitividade, ao mesmo que a gente não pode muito pagar. Então, por que é essencial ter um amparo normativo da alta gestão? Que a alta gestão que vai, não é somente o pregoeiro, a equipe de apoio, que são responsáveis por isso. A alta gestão vai dar esse ritmo, né? Professor, o que no fim, quem faz a música é o violinista, mas o maestro é o que vai coordenar o conjunto, né? O que o senhor acha que, dentro dessa perspectiva, né, o artigo 225 da Constituição Federal estabelece lá o meio ambiente sustentável, todas aquelas diretrizes que é a linha mestra da Constituição em relação ao ambiente e é considerado no Supremo Tribunal Federal em vários acordos proferidos nos anos como princípio. O senhor quer que a gente pode utilizar, a gente, eu digo, as secretarias de administração, assessoria jurídica, esse princípio e o princípio da concordância prática, quando se chocarem dois princípios de ordem constitucional para poder fazer uma aglutinação e chegar ao melhor resultado, isso seria uma saída, uma solução? Qual é a sua opinião a respeito dessa possível solução? Eu acredito assim que sim, o artigo 225 a gente aplica e toda a cadeia legislativa que decorre dele. Há toda uma cadeia legislativa amparada nele. Né? A própria lei de licitações vai ser amparada nele. E até ali no 225, se você for ler, ele vai falar que permite a todos para o processo de fabricação e elaboração. Então, ele é fundamental, o 225. Com certeza, ele é fundamental, mas é ele que dá a base para a gente construir. O norte, né? Ele é um norte, um alicerce. Para o dia a dia, ele não basta, né? A gente parte dele, é o que nos dá força, nos orienta, mas eu estou parecendo, agora parecer pregador religioso, né? O artigo é bom que o STF anda dando força normativa a eles, né? Isso que é importante, dar uma segurança para a assessoria jurídica para embasar o gestor numa decisão, né? E professor, exatamente. Aproveitando... Só lembrando, e os tribunais de contas também, eles estão indo no mesmo sentido. Agora, aproveitando, tem uma pergunta aqui no chat da Ellen Rose da Silva Saraiva Almeida. Tem duas, por sinal. Eu vou ler as duas. Pode-se a sustentabilidade no processo de licitação, no ciclo de vida do produto, nas certificações ambientais e até na remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado? E a outra, pode-se, da mesma pessoa, da Ellen Rose, pode-se verificar a sustentabilidade no processo de licitação, no ciclo de vida do produto, nas certificações? Não, ela repetiu. Uma pergunta repetida. Então, eu estou mostrando, a palestra é isso, né? Mostrando
como ver a sustentabilidade no ciclo de vida, logo nós vamos entrar para a aceitação também. Tá certo? Eu vou aqui continuar com o planejamento. Então, falei do estudo técnico preliminar e a norma traz também algumas questões para obras e serviços de engenharia, exigências específicas. E daí uma delas importante é a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras e a mitigação por condicionantes e compensação ambiental. Essa mitigação, ela vai ocorrer principalmente quando é necessário o licenciamento ambiental, né? Um porte maior da obra. A obra de serviço de engenharia também, importantíssimo que respeitem as normas de acessibilidade. Em toda a obra de engenharia, já não há sentido em ter em ter uma obra que não seja feita a partir de critérios de não contemple a acessibilidade. E nós, chegando aqui, já passamos das 100 pessoas. A sala está movimentada. 123 acessos, professor. 123, está movimentada. E, então, uma das questões que foi pensada foi a relação entre a licença ambiental e a extinção do contrato. É um problema, muitas vezes tem que ir para o licenciamento, o licenciamento demora, o licenciamento muda muita coisa, ou o licenciamento simplesmente não sai. Então, nas questões de extinção contratual, também vai se tratar do licenciamento. Eu me recordo, eu participei e coordenei a elaboração dos 2 primeiros contratos de concessão federal, concessão florestal federal. O primeiro na Florânia do Jaguari, em Rondônia, o segundo em Saracataquera, na região ali, pega Oriximiná, Faro e Terra Santa. E prometo construir a parte, né, pelo tamanho e tudo. E quando nós fazíamos as possibilidades de extinção, e já estava, a gente pensava, e se o IBAMA atrasar a licença? O que nós vamos fazer? E nós criamos, na época, como éramos os primeiros, uma série de normas. O que mudaria se o IBAMA desse problema com o licenciamento? E então nós tínhamos que criar, né? Porque a norma não pensava nisso. O que vai acontecer? Eu acho que já tinha uma norma de concessão de estradas que já falava disso, mas acho que era a única. E tinha algumas questões bem específicas. Então a nova lei já trata isso. Quando que a licença ambiental vai importar na extinção do contrato? Quando houver um atraso na obtenção dela, a impossibilidade de obter a licença ambiental naquela forma como está previsto no contrato ou por culpa da empresa, e também quando o licenciamento altera substancialmente o projeto. Quando altera a substância de uma forma que passa a ser outro objeto, outro contrato, daí se extingue o contrato. Então, a licença ambiental também vai ter impactos sobre a licitação. Além da extinção do contrato, nós temos a nulidade dos contratos. Até assim, tecnicamente, é uma questão complicada, assim. Pelo que eu entendi a lei, eu posso estar errado, né? A lei fala mais uma anulabilidade, propriamente dita, do que uma nulidade, né? Mas a nulidade dos contratos
contratos ela está condicionada a dois pré-requisitos, por assim dizer. Um é a impossibilidade de saneamento. Dando para salvar o processo, o contrato, a gente salva. Se faz o possível para sanear e salvar um contrato. E tem que haver um interesse público, né? Tanto na nulidade como no salvamento dele. E, por fim, qual dessas normas vai ter um caráter ambiental? A nulidade dos contratos, ela pode decorrer, vão ter que ser avaliados os riscos ambientais decorrentes do atraso. Então, se a gente tiver que anular o contrato e por conta disso surgir um novo risco ambiental, é motivo para sanear, porque tem interesse público. E também se considerar a motivação social e ambiental do contrato nas unidades. Se a execução do contrato vai interferir, vai, como é que eu vou dizer, invalidar a motivação social e ambiental, também é um requisito de se observar para declarar a nulidade. Encaminhando aqui para o final, eu vou tratar um pouco dessas questões de sustentabilidade social. Professor, antes desculpa a intervenção, é que tem uma pergunta aqui e eu quero encaminhá-la juntamente. Pergunta da Cristiane. Sabemos que os critérios de sustentabilidade, quando inseridos no processo licitatório, trazem custos significativos para a administração. Como quebrar a resistência dos setores demandantes? Acho que a gente já chegou a comentar a respeito disso, mas também tem uma outra pergunta. Não está correto. Não está correto associar que compras sustentáveis sempre trazem custos. Não. Existem casos, posso dizer, no caso de computadores, por exemplo, que não traz custo algum. Tivemos compra de papel aqui em Porto Alegre, quando mudamos a chave, fizemos uma compra sustentável, não teve aumento de custos. Então, há resistências. Há também essa ideia generalizada que sempre deve ser maior custo, que nem sempre corresponde à realidade. Vão ter várias situações, vão ter situações em que há custos maiores na compra, mas também há situações em que os custos maiores são compensados pelo ciclo de vida. Há momentos em que não há o custo maior, e há também aqueles que há um custo maior, que daí vai ter que ser vinculado, ver qual o impacto ambiental que está se evitando. Certo, professor. Agora, antes de eu passar a final, uma pergunta. Gente, desculpa fazer uma pergunta, mas eu acho que vocês estão bem maduros para um curso e olhar isso de uma forma mais atenta. Obrigado, professor. Obrigado. Porque eu estou vendo... Refugiado aqui, eu falo como secretário, mas aí, em nome dos participantes aqui e das pessoas que estão fazendo parte do plenário, que são servidores da casa, não é querer jogar confete, mas nós somos formados por uma equipe de servidores altamente comprometidos, compromissados e estudiosos, e que se preocupam com a instituição e com as mudanças e procuram aperfeiçoar. Aí, em nome deles, eu agradeço a sua deferência. Não, e assim, pelas perguntas, eu vejo que, assim, as perguntas que eu recebo normalmente não são essas, assim, que estão indo para frente, assim. Eu sempre falo que a pergunta para frente é para trás, né? A pergunta que nos faz pensar e aquela que é só voltar atrás, esclarecer. Não, vocês estão fazendo perguntas para frente, que obrigam a pensar, a gente construir aqui junto. Aí tem essa última pergunta aqui da Andresa Cavalcante Moura. Falamos de mudanças na cultura e nos paradigmas quanto à aplicação da sustentabilidade nas contratações públicas.
porém, na prática, a opinião dela, né, prevejo problemas na competitividade, na isonomia e no choque de legislações. Como resolver tais questões? Aí, dentro dessa sistemática, eu queria saber se o senhor, como sendo da AGU, pode falar algo sobre adesão ao programa da Agenda Ambiental na Administração A3P. Tá, vamos por partes. Eu acho, pegando aquela primeira pergunta, eu acho que o choque de legislações é muito, eu acho que já não é um grande problema hoje, tá? Principalmente depois dessa lei, e a interpretação tudo está levando à ideia de que sim, pode se fazer de uma forma legal, legal que eu digo dentro da lei, né? Não legal de joinha, mas pode-se fazer as licitações de uma forma legal. O mercado ele já está mais preparado, o que evitam questões de restrição de competitividade. Eu acho que realmente, assim, hoje, o que pode haver uma dificuldade é aquela solução única, que só uma pessoa detém no mundo, no Brasil, e tu comprovar que aquela solução é indispensável. Para os demais, eu acho que é tranquilo. Não é um bicho papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer as estações centrais. Qual que é a segunda pergunta? É interessante, me fugiu agora, eu não anotei. A segunda pergunta que eu fiz é sobre a adesão ao programa da Agenda Ambiental na Administração. Da agenda, tá. Eu acho que, eu não sei se vocês já estão na PSP, eu acho que é uma medida, eu acho assim, toda medida que vai fortalecer o compromisso do órgão com a agenda ambiental e com a questão ambiental, acaba fortalecendo o servidor que está trabalhando nisso. Porque dá o colchão institucional, dá aquele amparo. Então, uma coisa porque assim, eu vejo assim, vocês estão pensando a compra específica, mas aí vocês vão chegar vamos falar do artigo 225, da lei que protege, que vai tratar que vai prever, né, as estações sustentáveis, das leis aplicáveis e dos compromissos institucionais que vocês têm. Então, tudo na administração tem que ser institucional. Quanto mais impessoal, melhor. Então, há um compromisso com a PSP, se há um compromisso com a Agenda 2030, se há compromissos específicos destinados a um ou outro, se há projetos e programas específicos que vão dar amparo, tudo aquilo entra na justificativa. Porque é isso que fortalece a decisão de vocês. É isso que ampara. Porque a decisão das estações sustentáveis, ela não tem que ser uma decisão pessoal. Ela tem que ser parte de um processo institucional que vai estar em todos esses documentos que eu falei, no plano de contratações e no plano de logística sustentável. Então, é um sistema. A gente tem que ver como um sistema e não como uma compra. A compra é parte de múltiplos sistemas. Porque a compra é esse sistema que vai ver desde o berço que é invertido, né? Do berço ao túmulo, né? A imagem está invertida. Vai ver todo o ciclo de vida e também todo o ciclo do planejamento. Não é um ato separado, não é como... olha, a administração não é comprar como aquela compra que a gente compra a Coca-Cola gelada, o sonho de valsa, na caixa do supermercado quando está esperando. Não é essa compra por impulso. Os meus filhos sempre compram menos ou Trident nessa hora. A administração não leva os filhos para a licitação. É outra forma de comprar. Então, ela tem
que ser planejada e tem que estar de acordo com todas essas questões. Uma das formas de diminuir os riscos do gestor é separar em outros guias. Então, assim, o guia de licitações da AGU, que é um trabalho que eu me orgulho muito dele, assim, acho que é uma das grandes contribuições da AGU para a administração pública. Ele coloca ali de forma bem clara questões que tu tem que colocar, é legal. Tá lá, pode colocar sem medo. Agora, há outros projetos, como o projeto SPEL, como os próprios guias do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, as normatizações CNJs que vão amparar vocês. E até mesmo os quesitos de auditoria. Porque vocês vão estar ligados, vocês estão submetidos a um processo, todos nós, a um processo padrão de auditoria que vocês vão ter que responder a alguns quesitos que são públicos. Até eles são fundamentação para haver essa harmonização entre os diferentes princípios. Tá certo? Espero ter respondido. Perfeito, satisfeito. Satisfeito? Ótimo. Acho que respondeu sem a contento. E, professor, e dentro desse contexto de como sensibilizar a pequena e a média gestão, acho que é importante vir exemplos da alta gestão ou de outros órgãos superiores que já fizeram licitações sustentáveis. O senhor tem ciência de alguma uma licitação sustentável exitosa, do CNJ ou Supremo Tribunal Federal? Algo nesse sentido, já com base... Já tem muitos exemplos. Já tem muitos exemplos de inserção de critérios de sustentabilidade. Não, já tem muitos exemplos, não é? Isso não é o difícil de achar. Exemplos são os que não faltam. O que precisa é ter mais exemplos, mas já tem muitos exemplos e pode usar já a descrição de outros órgãos e ir lá ver como é que o STF está comprando, como é que o STJ está comprando. Alguns tribunais mais adiantados nisso. Existe uma questão assim na informação de estabilidade. Existem alguns diagnósticos. Quais são os problemas da sustentabilidade? Tem um diagnóstico famoso do TCU que falava em continuidade e institucionalização. E são essas respostas que essa norma está buscando. Que acabava a agenda ambiental vinculada a uma pessoa só, quando ela saía, acabava. Então, tu tinha que institucionalizar para ter continuidade. Outra questão desse mesmo acórdão, não me lembro o nome agora, estudei muito ele, é que as iniciativas, elas estão espalhadas e sem conversar uma com a outra. Então, hoje, que a gente tem página de Instagram, grupo de WhatsApp, grupo do Teams, tem tanta possibilidade de fazer essa informação circular que acaba sendo um pouco frustrante dizer assim que essa informação não circula, que ela poderia estar circulando muito. Então tem o grupo do Telegram, se alguém quiser depois passa aí para o pessoal, tem um grupo de Telegram da Gestão Pública Sustentável, acredito que alguns de vocês devem estar lá, tem muita gente do judiciário nele. Eu coloco na minha página no Instagram muita coisa, quando tem novidade, eu coloco lá, LinkedIn, ou só isso. Tem um grupo de ementário, né? Tem um grupo de ementário que é muito bom, que manda os e-mails selecionando jurisprudência. Então, hoje a informação está
circulando. Talvez não de uma forma tão clara, tão centralizada como deveria, mas ela está circulando e a gente pode comparar as diferentes experiências. Essa é a minha resposta. Professor, aqui no chat há duas perguntas. Salles, o plano de compras anual deve até a metas sustentáveis? As ações envolvendo compras sustentáveis estão totalmente alinhadas com o objetivo de desenvolvimento sustentável? Primeiramente, as legislações sustentáveis fazem parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável. É completamente alinhado com os objetivos sustentáveis na sua essência. E também é uma missão alinhar cada caso aos objetivos específicos daquela ação, daquela contratação do produto. Não falaram aqui, até não tinha colocado isso, mas quando me pediram para encaminhar a questão de um possível curso, as contratações sustentáveis também estão alinhadas com as políticas de mudanças climáticas. E Belém vai estar no centro do mundo nisso daqui a bem pouco tempo, né? COP30. Com a realização da COP30 aí. Então, estão dentro as medidas de mitigação, de adaptação às mudanças climáticas, está a legislação sustentável também. A preferência que se dá a menor impacto ambiental inclui também a menor emissão de gases de efeito estufa. Então, são questões que estão intimamente ligadas. Não é assim, não é assim, não tem nada a ver, ou é distante, não. É tudo muito ligado. Agora, um percentual, vamos dizer assim, quantidade, talvez dizer, em quantificar as legislações sustentáveis como um todo. A gente acaba quantificando alguns pontos específicos, algumas processos específicos. Os americanos, eu gosto muito da forma que o Estados Unidos trabalhou com isso, eles criavam metas. Nós ainda não tivemos isso. Eu acho uma solução ótima, colocando até tal ano 20% vai ser 20% vai ser biodegradável. Até o ano tal, 40%. Porque daí tu dá segurança para o mercado, tu dá essa sinalização. Eu vou comprar. Quando a gente diz eu vou comprar, a gente sabe, sempre aparece alguém que vende. Quando tem comprador, tem vendedor. É imutável isso. Estamos no centro de Belém. Não está chovendo. Tente comprar um guarda-chuva. Não vai achar. Agora, dentro deles, já brotam os vendedores de guarda-chuva, né? Tendo quem venda, aparece quem compra. Não... Isso é uma regra assim, muito clara da economia. Agora, tem que ter a quantidade importante para dar uma segurança em que vai ter essa demanda contínua. Não pode um diretor, a alta gestão, vou comprar tudo sustentável e na outra não vou comprar nada sustentável. Não. Além de ilegal, isso não dá, prejudica a implementação da política. Se me permitir, professor, dar uma sugestão, um adendo, né, uma contribuição. À vontade. Eu creio que essa mudança de paradigma, de colocar a sustentabilidade como regra, como princípio dentro da nova legislação, já ancorada no artigo 225 da Constituição, que traz um meta-princípio, o meio ambiente sustentável, eu acho que isso perpassa com uma mudança de cultura de toda a sociedade brasileira.
Um país de dimensão continental como o nosso, com culturas bem distintas. Nós temos regiões com nível de cultura e acesso à sustentabilidade mais bem elaborado e outros não tão, nem tanto. Então, acho que é importante, nesse contexto, fazer programas massivos de comunicação. Isso deve partir dos órgãos superiores para poder haver uma contaminação das pessoas, contaminação que eu falo no bom sentido, de se deixar impregnar pela sustentabilidade, porque a sustentabilidade parte dentro do próprio órgão para compras. Mas na vida dessas pessoas, elas seguem a sustentabilidade? O Brasil tem essa cultura. Eu acho que é hora de tocar um pouco, fazer nossa meia-culpa e ver onde a gente pode evoluir nesse sentido também, para não ser só algo impositivo, algo normativo, um dever ser. Eu acho que tem que entrar no mundo do ser. E para entrar no mundo do ser, eu acho que perpassa por essas diretrizes, né? Essa, pelo menos, é a minha opinião, até agora. Existem muitos lugares em que os programas de administração, os programas ambientais da administração pública ou comunicam os resultados para a sociedade. Alguns anos atrás, eu estava no aeroporto dos Estados Unidos e eu estava sentado, né, e esperando o avião, quando na frente era um anúncio com quantas folhas de papel o governo americano tinha economizado aquele ano, e colocando o resultado. Quantas árvores não foram cortadas por causa dessa economia. Então, em muitos lugares tem essa busca pública. Em outros, as campanhas do serviço público são dirigidas também ao grande público. Então, quando há uma campanha de resíduos, de reciclagem de resíduos dentro do serviço público, ele é dirigido também a quem está fora. E há um aspecto também pedagógico, né, nessa questão da administração pública sustentável, porque é justamente isso. A pessoa vai para casa, não vai esquecer, deixar de ver o que pensa durante o dia. A educação também pode nesse sentido, ver o órgão público como um órgão também de ação legal, assim como uma escola, assim como uma instituição de ensino. Então, também somos um órgão de educação ambiental. Então, eu tinha aqui para o final algumas questões de sustentabilidade social. É até meio-dia que nós vamos, ou até 11h30 que eu... Salvo engano, é até meio-dia, ou 11h30, mas eu vou perguntar aqui na escola no chat, se alguém puder me orientar aqui. Salvo engano, acho que era até meio-dia, um minutinho, já te dá esse retorno. Eu vou tocando aqui, que é pouca coisa. Certo. Só vou dar mais exemplos, aí a gente pode já conversar, independente da situação. Eu acabei de ter um retorno aqui, pessoal da escola, pessoal, Tá, até meio-dia no máximo, tá certo? Tá certo. Então, só vou terminar aqui falando vocês os exemplos de... só um minutinho. Os exemplos daí de sustentabilidade caráter social. Então, na habilitação, hoje é requisito de habilitação, uma declaração da empresa de que cumpre as exigências de realizar as pessoas com deficiência para reabilitar a vida social, cotas para pessoas com deficiência. E pelo número de consultas que eu tenho recebido de colegas advogados que têm sido julgados por eles, que não se esforçaram por isso tem potencial transformador enorme. A norma também vai falar de equidade.
E quando a norma fala de equidade, ela vai falar do desenvolvimento de ações de igualdade de gêneros. E essa igualdade de gênero, ela vai servir como critério de desempate, assim como mas sujeito a regulamento. Ela não está aplicada ainda. Ela vai ser aplicável de acordo com o regulamento. As normas de equidade hoje, elas estão trabalhando no sentido de um número de vagas destinado a mulheres, mas também um número de vagas destinado a mulheres nas posições de direção. Não basta contratar mulheres, elas têm que poder falar. Elas têm que ter espaço para tomada de decisões. Há também um percentual mínimo de 8% em alguns contratos para mulheres vítimas de violência doméstica. Isso funciona em contratos de serviços com mão de obra, em que o serviço é prestado com a mão de obra dentro da administração. E daí quando vai falar mulheres de vítimas domésticas, quando vai se fazer isso, há uma visão interseccional, uma visão de gênero, cultural e não sexo biológico. Então, entram também as mulheres trans, as travestis e outras possibilidades do gênero feminino. Já me perguntaram isso, o que são outras possibilidades do gênero feminino? O exemplo que eu consegui pensar foi uma pessoa intersexual, que é chamada antes de hermafrodita, em que tem os dois aparelhos genitais convivendo, né? Tem ambas as características masculinas, morfológicas masculinas e femininas, mas que se identifica como mulher. Então, nesse caso, seria uma possibilidade de gênero feminino. Agora, a sexualidade, quando a sexualidade, existe essa sexualidade heteronormativa, cis e cisgêneros, mas quando a gente sai disso, não tem limites. Ela está no limite do humano. Então, a ideia, quando eu era adolescente, se falava de LS, depois se fala de LGBTI a que mais. Então, todas essas manifestações solidárias, elas são infinitas como infinitas humano. Então, pode surgir alguma nova identificação de gênero feminina que a gente ainda não conhece e vai estar dentro dessa norma. Agora, outra questão de intersexualidade tem um conjunto de diversas questões sociais, é que dá-se prioridade às mulheres pretas e pardas. Juridicamente, os negros são um conjunto de pretos e pardos, tá? Então, essas vagas de percentual mínimo de mão de obra, ela vai ser proporcional à população negra dentro daquele estado, ou Distrito Federal. Por fim, bem importante, me dê meu caminho final, são as questões de certificação. A certificação pode ser feita, inclusive, para ambiental, é considerada como critério de aceitabilidade da proposta, é admitida a exigência de certificação ambiental, daí se observando a instituição credenciada pelo INMET, pelo CONMET, uma certificação oficial. Tá? E a certificação ela vai poder ser exigida para estudos, de projetos básicos, nos projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos de contratos, e também para material, para o técnico apresentado para essa habilitação.
a quando a gente exige determinada qualificação técnica do material ou corpo técnico do pessoal para um contrato. Então, assim, basicamente era isso, como diziam meus filhos, né? Basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço muito a presença de todos, pessoal Altamira, Belém, Bragança, Brasília, 2 da Coreia do Sul, de Busan, Campestre, né? Da Coreia do Sul. Estou me sentindo vingado, porque a minha mulher vive assistindo o dorama. Então, hoje é a minha vingança. A Coreia do Sul está me assistindo. Cametá, Campestre, Campinas, Dom Eliseu, Fortaleza, Jacareí, João Pessoa, Macapá, Rio Branco, Salvador e São Luís. Obrigado a todos e todas vocês que nos acompanharam nessa manhã. Professor, eu vou pedir 2 minutos só para pegar água. Tá ok. Pronto, voltamos. Tem uma última pergunta aqui, professor, no chat. Vou já encontrar novamente. Um minutinho. Que é que eu perdi? Um segundo. O fortalecimento da governança e das avaliações PDCA ajudariam a atingir maior efetividade do que foi visto no plano de compras anuais? Planejar, agir, alocar recursos, checar, auditar e, a partir daí, ajustar? Só um minuto. Eu acredito que sim, porque tudo que a administração faz tem que ser auditado e tem que ser medido, né? Então, muito tempo, as questões ambientais são vistas mais como de boa vontade e não deu certo isso. Então, tem que estar dentro, como falei, dentro do fazer burocrático, tem que estar dentro das funções da administração todo o tempo. Então, claro, isso é verdade. Certo, professor. Professor, dentro dessa perspectiva, né, que nós viemos tratando aqui no webinário, gostaria de deixar registrado que a alta gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ela está altamente engajada com a causa da sustentabilidade, certo? Inclusive, nós temos algumas práticas adotadas aqui, algumas, aliás, diversas, eu vou listar algumas, como, por exemplo, a questão dos papéis, a digitalização. Nós temos aqui o PJE, nosso processo é 100% digital, não tem mais nenhum processo físico. Nós temos a questão dos copos descartáveis, a suspensão de copos, a água envasada em embalagem plástica. Eu estou aqui com o meu copo de plástico. Até se tiver algum botapotência aqui, meu copo é do Garrincha. Foto do Garrincha. Então, houve uma grande resistência na época, mas graças a Deus conseguimos superar e avançar. Nós temos a questão da impressão com contrato de sourcing. A energia, a geração de energia elétrica, fontes renováveis. Nós estamos caminhando para uma licitação para sistema de energia fotovoltaica. Água e esgoto, com realização de água dos ar-condicionados do prédio sede. Em relação aos resíduos, instalação de pontos de entrega voluntária aqui na região da metropolitana de Belém. E assim por diante. Então, nessa perspectiva, eu gostaria de agradecer, em nome da diretora da Escola Judicial Estadual, a Eduarda Regina de Lima Pinheiro, foi nossa ex-presidente, é uma grande entusiasta da sustentabilidade, em nome da atual presidente do tribunal, desembargadora Nazaré Gouveia, que também é uma outra entusiasta da sustentabilidade. Em nome deles, eu agradeço a sua participação, ter aceito o convite e agradeço a todos que participaram desse webinário. Foi um grande prazer e uma grande satisfação participar. Eu espero ter atendido o que se esperou e espero que todos tenham ficado satisfeitos.
Eu agradeço também a participação de estar com vocês nesse dia. E eu vou botar aqui nas redes sociais para vocês, se quiserem entrar em contato, acompanhar. Aqui é do Instagram. Esse sobrenome bem peculiar também no LinkedIn, vocês acham daí pelo LinkedIn. E me coloco à disposição se tiver mais alguma pergunta, mais alguma sugestão aí no final. Aí, para não pegar por descortesia, eu queria agradecer também a Cristiane, que é a secretária da escola, e o professor Jefferson Bacelar, em nome dos quais eu agradeço o apoio de toda a equipe da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Tá certo? Para não pecar pela descortesia, que são pessoas assim, maravilhosas, entusiastas, e que estão sempre à disposição para somar e agregar valores para enaltecer o nosso Tribunal de Justiça do Pará.